E a live é com o professor mais premiado da MBA do FGV, que é considerado uma das melhores do mundo, por 9 anos consecutivos. Então você acha que você tem coisa para assistir sobre marketing, neuromarketing, um dos primeiros caras que eu vi falando sobre isso. Então eu já vou convidando ele aqui. Cadê o professor? Aqui. Aceitei, ele já vai entrar aqui já. Sejam todos mais do que bem-vindos. Deixa eu ver se ele está vindo aqui. Cadê, professor? Vamos aqui. Entrou. Cheguei? Esse é o mestre. Esse é o mestre. Que honra, Grande professor. Rafa, obrigado pelo convite. Que honra, mestre. Que honra, cara. Eu vou ter que falar um pouco dessa honra. Porque eu tive muitos professores e cada um, né? Eu sou grato a todos eles e cada um me agregou de um jeito, né? Então eu tenho uma professora de português que eu fui ter aula e ela falou: Rafael, você não precisa de caderno. E aí eu não precisava levar caderno, mas na escola eu não acreditava naquilo. Eu fiquei apaixonado por ela. Mas teve um professor que era uma época que eu estava meio dormindo. Eu fui fazer um MBA, né? Você vai seguindo a cartilha, né, professor? Vamos lá, eu me formei, agora preciso de um estágio, agora preciso de não sei o quê. Eu fiz a lição de casa, cara. Eu fui. E de repente eu entro numa das aulas de MBA que eu já tava de saco cheio, assim, sendo muito sincero. Eu não aguentava mais aquilo, assim, aquela galera vindo lá e falando aquele monte de coisa. E eu lembro que eu comecei a levar revista, professor. Revista de exame. Eu lembro que eu gostava de uma PME, Galileu, eu adorava ler. Eu comecei a levar no MBA, que era caríssimo. Eu gastava, eu lembro que eu não tinha dinheiro para comer direito, mas eu pagava o MBA, cara. Eu falei, cara, mas eu tenho que fazer. E eu achava aquilo contraditório. Eu falava, cara, pô, tô pagando uma fortuna para ter esse título e não todos, mas a maioria não estava entregando. E aí um dia eu tava lá com a minha, com a minha revista, lembra? Não sei o quê, tá lá. E daqui a pouco entra um furacão na sala, cara. Não foi um professor, entrou um furacão. E eu lembro que falou assim, ó, pessoal, eu preciso que vocês escolham, porque essa aula aqui eu preciso de pelo menos 4 dias para dar, mas eu queria ver se vocês aguentam eu dar ela em um. Aí eu já fechei a revista. Falei, não, peraí, tem aí todo. Esse cara veio para dar aula, ele não vai dar vacilar, deixa eu. E aí eu parei e fiquei assistindo. Professor, do jeito que eu parei, às 9 horas da manhã, eu, eu acordei às 17 horas, que era o dia inteiro. Eu É. não tive, eu nem para almoço fui naquele dia. Eu lembro que eu tinha uns negócios, fiquei na sala, porque eu tava. Porque foi um furacão, assim, chamado Peruso, que passou ali, e que eu falei, cara, que isso? Que isso? Que cara é esse? Que esse cara tá fazendo no planeta Terra? E eu fiquei. E aí eu lembro no final, ainda para acabar com. Eu lembro que eu ficava muito puto com os professores do MBA. E desculpa eu falar tanto, tá, professor? Porque essa é a minha introdução, e essa introdução eu precisava fazer um dia olhando nos seus olhos, estou fazendo agora. Eu ficava muito puto porque os professores passavam aquele monte de conteúdo e na hora que eu falava, cara, e eu ficava louco para anotar e o cara mudava o slide, não sei o quê. Chegou no final, eu desesperado fazendo a anotação, no começo já se falou assim, ó, negócio é o seguinte, presta atenção no que eu tô falando, porque os slides todos eu vou passar para vocês. E eu falei, como assim vai passar os slides? Isso daí parece que o nego dormiu com o slide, não quer, é casado. E passou o slide, e vou passar também um vídeo, vou passar um material. E esse aqui são os slides das outras palestras que eu não dei hoje. Não sei o que lá. Gravou um DVD na época, foi, tá gravado Verdade. DVD, segue aqui de graça. E eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? E eu lembro que daí pra frente, né, naturalmente, foi um acordar profissional para mim, e um erguer de régua de, cara, que profissional que eu quero ser, sabe assim? Que profissional que eu quero ser. E aí, isso você não consegue trazer para os outros com palavras, né? As palavras convencem, eu aprendi a usá-las, mas o exemplo arrasta, meu amigo, não tem. Então, eu queria te dizer que é uma honra estar aqui com você, de coração, mas verdadeira, né? Porque muito do que eu conquistei na minha vida, muito do que eu estou conquistando, estou aprendendo, inclusive com os puxões de orelha que você mesmo me deu Ai, em muitos momentos, é devido à existência dessa alma aqui nesse plano que eu tive a honra de estar junto. Então, seja bem-vindo, meu querido professor e mestre Marcelo Peruso, antes de qualquer coisa. eu que agradeço a oportunidade, o convite, e eu fico muito contente porque ser convidado para lives e ser convidado para podcasts é algo que eu realmente
gosto porque eu não gosto de combinar antes, né? Então não foi combinado nada. Quando é podcast combinado com pergunta combinada, eu já não gosto. Eu gosto da surpresa, eu gosto É daquela verdade. Ele pergunta perguntou como é que vai ser. que Eu falei, faz a professor, pessoa vamos prosear. pensar. É. Acho que isso que é importante. E já que você falou tanto do professor Marcelo Peruso, também, rapidinho, antes de você conduzir, né, o nosso encontro, falar que antes de muitas pessoas começarem a falar de Vale do Silício, o doutor Rafa aí, para quem não sabe, foi um dos primeiros aí no Vale do Silício a invadir o Google lá, se fazer de funcionário e aprender Quase lá fui como preso. funciona a coisa. Não esqueço também. Pô, professor, nem sabia dessa que você tinha essa lembrança, não. Fico feliz, cara. Pô, muito, muito bom, muito bom. Fui mesmo, quase que fui preso, mas tá valendo. Professor, para quem não conhece o professor, primeiro que não sei o que você estava fazendo no planeta Terra, né? Mas para quem ainda não conhece, né? O professor é difícil de descrever, professor, porque eu acho que essas coisas que eu tenho aqui, elas são pequenas, de verdade. 9 vezes consecutivas o prêmio de melhor professor avaliado em marketing e vendas, 5 vezes consecutivo o prêmio de honra do quadro da FGV, coisa que nunca ninguém fez. O primeiro cara a trazer a neuromarketing na América Latina, PhD em Harvard, no MIT, FGV, genética. Rapaz. Pergunta aí, vamos bater, vamos, pergunta coisa boa para a gente responder para essa turma aí. Isso aí já Então, é passado. beleza, beleza. Isso aqui era só para dizer assim, mas para mim é uma coisa que não está aí. Um cara grande, um pai maravilhoso para sua família, um professor maravilhoso para os seus alunos. E é por este motivo, apesar de todos esses outros, que eu convidei, porque eu só estou trazendo coisas aqui, professor. Eu ainda não tenho filhos. Nós estamos ensaiando para a chegada de uma alminha de luz nesse planeta, mas eu queria que ficasse registrado pessoas que eu acho que ele deveria conhecer e você é um deles. Por isso, aqui Bom, nessa live não entra qualquer um, tá bom? fico feliz, muito obrigado. De verdade. Então vamos lá, professor. Eu preparei algumas perguntas e tem uma questão aqui no começo para a gente fazer um aquecimento, que é Mas, assim, ó, eu vou perguntar e você vai ficar 10 segundos antes de responder. Você respira, medita, mas 10 segundos. Essa internet ela é muito movimentada. Eu queria dar 10 segundos. Pode ser? entendi. Você faz uma pergunta, fico 10 segundos contando aqui, um, dois, três, e daí eu É, respondo. exato. Então Para tá bom. garantir que veio da onde tinha que vir, que era as primeiras 3 só, depois nós cai na conversa. Então tá bom, não tem problema, Tá não bom? mete pra... Professor, a primeira delas, com tudo que você estudou, com tudo que você acredita, com tudo que você tem, e não foi pouco, o que é, eu vou dar uma de Abujamra aqui, mas eu tenho que perguntar porque isso me fascina ouvir essa opinião. O que é a vida, professor Marcelo Peruso? Tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, a vida é uma dádiva, né? E você tem que ser grato pela biologia e pelo mundo, pela força maior, ter dado essa oportunidade para você. Mas a vida ela não pode ser apenas entendida pelo ponto de vista cultural, social, como a gente fala, memético, ou seja, através das histórias, dos conceitos ou até mesmo das crenças. Mas ela tem que ser entendida num ponto de vista também científico. Porque quanto mais você entender de ciência, mais você vai dar valor à sua vida. Para você entender o quanto tudo isso é mágico, o quanto tudo isso aí é perfeito. Então, eu acredito que a vida ela é um privilégio e você tem que agradecer e, principalmente, a cada dia que passa, o nome presente não é à toa de nada, né? Presente, passado e futuro. Primeiro que o nosso cérebro, se for falar de neurociência, ele não foi preparado para entender passado e futuro. O nosso cérebro ele só entende presente, ele registra uma memória, né? Se ele tiver um impacto emocional muito grande, tem um lugar sim específico, que é uma estrutura chamada hipocampo, e quando ele, por algum motivo, ele é estimulado a trazer essa memória à consciência, ele está lá disponível para a gente lembrar, normalmente por um aspecto de sobrevivência, mas o nosso cérebro, quando ele foi moldado no Homo sapiens há 200 mil anos, ele não foi preparado para a internet, para um mundo com informações que ficam registradas no Instagram, no Facebook, nada disso. Então a gente vive no presente. Então o presente é uma dádiva. E o passado a gente consegue graças à tecnologia, né? Então ver uma foto, coisa que não existia. Então a nossa memória
quando a gente fala em neurociência, ela é uma memória presente. E o futuro é uma perspectiva, uma expectativa que eu tenho de alguma coisa, e que normalmente ela não reflete de forma alguma a realidade, porque a minha expectativa é diferente da expectativa de outra pessoa, né? Então, porque eu tenho toda uma memória emocional que é única. Então, a vida, primeiro de tudo, é um privilégio porque nós somos seres únicos, biologicamente e culturalmente, socialmente, memeticamente. Então, eu acho que a grande, vamos dizer assim, percepção que eu vejo hoje no mundo é você admirar isso na outra pessoa e respeitar isso em outra pessoa. E eu, com 50 anos de idade, vou te falar, olha, eu estudei muito, né, mas em novembro do ano passado eu fui para Dubai e eu levei um soco no estômago daquele, assim, que faltava realmente para entender, olha, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu não vejo e tem muita coisa que não me deixavam ver. E eu voltei transformado de lá. Meu Deus, professor. Aí você fez eu até inverter as ordens aqui. O senhor pode ou quer dividir o quê? A primeira coisa que eu fui para Dubai antes, porque a Pietra ia fazer 15 anos, fez 15 anos, e a ideia era comemorar o aniversário dela lá. Mas como eu não sabia nada do Oriente Médio, e era uma área que estava bem protegida da Covid, né, ainda na pandemia, alguns lugares estavam fechados, eu achei melhor ir antes. Então, em novembro eu fui antes, porque a gente ia em fevereiro, né, no aniversário dela, né, para comemorar os 15 anos. Então eu vou ver lá como que é, se é muito complicado para a mulher, porque a gente sabe como, né, as referências que nós temos, as piadinhas lá do programa do Silvio Santos, o homem jogando bomba, Sim. aquelas coisas todas. Sim. Né? Muito vídeo na internet falando que Dubai tem uma área pobre, que o pessoal é explorado, etc. Então, eu falei, Dubai é lindo, então eu vou lá antes, né? Eu vou gravar alguns vídeos na Expo Dubai, que tinha uma exposição espetacular naquela época. Vou na Expo Dubai, conheço a Expo Dubai, conheço Dubai, e se tiver beleza, aprovado, a gente vai com a família. Mas foi um choque cultural, social, violento. Acho que o primeiro, e acho que o mais importante, é que eu acredito em Jesus, mas não significa que eu sou cristão. Né? Então, eu acredito numa força maior, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na religião que foi criada pelo ser humano. Então, eu não acredito nos intermediários, eu acredito na força divina. Professor, E também acredito na história, e eu também acredito na existência de Jesus, mas não na forma como o intermediário conta. você me permite um acréscimo só rapidinho nessa? Eu tenho um filósofo que eu acompanho muito que perguntaram para ele o que ele acha dos cristãos. Aí ele fala, poxa, eu não sei porque eu não conheço nenhum. Aí ele falou, mas como assim não conhece nenhum? Eu falei, porque teoricamente cristão é viver como Cristo. Como eu não conheço nenhum que faz isso, então eu não conheço nenhum. Eu falei, puxa vida, né, cara? Desculpa fechar o parênteses aí. Só para resumir, para o pessoal não entender errado, é o seguinte, então, um belo dia eu estava voltando para o hotel, tinha trocado já de hotel, eu queria conhecer a parte, vamos dizer assim, popular de Dubai, então fui para um lugar chamado Deira, né? É um lugar onde fica até ali o shopping, onde você compra ouro, etc. Mas é um lugar simples, né? Prédios simples, mas uma limpeza impecável, nada de sujeira, mas é onde as pessoas que trabalham em Dubai moram, né? Não é a parte, né, Marina Dubai, né, Marina Popular. Downtown, nada disso. E eu estava voltando para o hotel e vi vários assim, prédios cheios de pisca-pisca, iluminado, sabe, tipo Pinheirinho. Cara, eu perguntei pro taxista, o que é esse negócio? Parece que está tendo uma festa. Eu até fui no Google lá procurar Islã, muçulmano e tal, e não achei nada. Aí ele falou rapidamente, né? Eu até perguntei de onde que ele era. Ele era do Paquistão. A maioria das pessoas lá, Paquistão, Afeganistão, indiano e do Egito. Aí ele falou, o senhor não é daqui? Eu falei, provavelmente não, né? 1,94 m e branco desse jeito, com certeza não, né? Aí ele deu risada e ele falou, o senhor é cristão? Daí eu falei para ele, ó, eu admiro Jesus de forma única, tanto que eu escrevi um livro sobre ele. Sim, mas não represento nenhum intermediário dele aqui. Aí ele falou, pois então, ó, metade desse povo que está com essas luzinhas acesas é cristão. Ou seja, acredita em Jesus, tem o cristianismo como religião. Eu falei, interessante, mas
basicamente, o prédio inteiro, todos os prédios estão iluminados. Daí ele falou, e a outra são os muçulmanos. Porque Maomé e Jesus, para o muçulmano, ele me falando, eles são profetas de valor igual. Maomé não é maior que Jesus. Maomé só foi o último profeta. Daí eu falei, como? Sim, Jesus é tão importante quanto Maomé. Maomé só foi o último profeta. Eu falei, aí quebrou minhas pernas. Eu falei, como? E Maria? Eu falei já, e Maria? O que é Maria para vocês? Maria é a mulher mais importante da história do planeta. Ela é referência para todas as mulheres muçulmanas. Se você falar mal de Maria aqui publicamente, você vai para a cadeia. Cara, eu entrei em choque. Aí eu já perguntei, por que você está usando essa roupa branca? Eu uso a roupa branca porque quando eu estou usando essa roupa, característica deles, quando eles vão na Meca, todo mundo vai de branco porque lá todo mundo é igual perante a divindade. Você não pode ser diferenciado, como numa igreja aqui, por exemplo, cristã, onde que todo mundo vai enfeitado, né, com a roupa mais chique, com a bolsa mais cara. Então, quando eu estou do lado de uma pessoa, não me interessa se ele é bilionário ou se ele é pobre. Me interessa que ele é meu irmão. Então, foi tanta pancada, tanta porrada, assim que eu voltei torto, sabe? Ah, você voltou muçulmano? Não voltei muçulmano. Eu voltei mais convicto que existe uma força divina extraordinária e que, de alguma forma, durante muitos anos, existiu uma força cultural social que eu não enxergasse a realidade. Né? Então, foi uma coisa incrível, com 50 anos de idade, eu aprender. Nossa senhora, professor, que até para mim, eu realmente desconhecia esse lado. A gente naturalmente tem essa bagagem cultural nossa, né? Que a gente nasceu aqui, a gente acha aqui que é a única coisa que tem e no final olha para lá e vê os conflitos e não sabe direito, né? Fica papagaiando aqui do que acha que é, do que não é, do que... Então, fantástico. Professor, nossa, até para mim foi um baque aqui ouvindo o que você falou. Caramba. Inclusive escreveram aqui algum comentário de alguém aqui, provavelmente aluno seu, William Bastian, Jesus de gravata. É isso aí. Está lá. Você veja, Jesus, para mim, é o homem mais importante que existiu no planeta Terra. E agora eu já começo a refletir e momento talvez também, sabe? Aí você começa a falar, cara, mas tem que estudar mais sobre isso, sem uma visão crítica preconceituosa. Eu tenho que olhar de fora isso tudo. Né? Então, realmente, isso foi muito importante, principalmente quando eu tenho hoje que buscar a ciência para ter uma solução, né, de uma doença. Eu não posso ficar rezando aí. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que movimentar, né? Não posso ficar aqui só pedindo. Né? Eu acredito que quando a pessoa fala assim, você agradece a Deus? Bom, então, ao Deus Todo-Poderoso que criou a biologia e o ser humano, que eu não sei o nome dele, só sei que existe, eu só posso fazer uma coisa, agradecer. Porque pedir é uma falta de vergonha. É uma sem-vergonhice. Você pedir alguma coisa para a mão invisível, ou vamos usar o nome então, Deus, é uma falta de sensibilidade. Eu quero pedir. Pedir o quê, cara? Já te deu a vida, você não perguntou? A vida é o teu maior presente. Agora, faça dessa dádiva que é a sua vida acontecer. Porque se você pede, você recebe, mas eu trabalho para receber, então a isonomia espiritual não existe. Ou então a religião está errada. Porque se você pede e recebe sem esforço, e eu não rezei e eu trabalhei para receber, essa lógica, pelo menos na visão humana, não funciona. Na visão da crença, tranquilamente, qualquer um pode justificar. Porque quando não tem o que justificar, aí sobra o quê? Sobra a justificativa da crença, porque daí é inquestionável. E quando você tem uma pátria que se diz que deveria ser respeitar todas as crenças, né? Pois é. Hoje você se falar isso de alguma forma mais explícita, você é cancelado. Sim, sim. Professor, tem uma coisa baseada no que você falou, né? Se o que somos é um presente de Deus, o que nos tornamos é um presente para Deus. Eu gostei muito quando eu ouvi essa frase, porque, cara, seja dádiva também, né? Seja se podendo manifestar, podendo trazer isso
para as pessoas, que é uma coisa que eu penso todos os dias, assim, falar, como é que eu posso fazer valer a pena? Um dia eu cheguei em casa, professor, e minha mãe chegou e falou assim para mim: você sabia que as veias humanas dão 2 voltas ao mundo? Aí eu falei, como assim? Eu falei, mãe, para de viajar na maionese e tal. E aí depois me arrependi até a morte, né? Primeiro que eu não devia estar falando assim com ela. Segundo que ela estava certa, né? Os vasos sanguíneos, se emendados um no outro, dariam 2 voltas no planeta. Então, quer dizer, você tem uma meticulosidade assim, genética e biológica na mão, e vai pedir o quê, né, professor? Mas então, aí você vai falar assim, qual a diferença entre artéria e veia? Né? Porque para as pessoas é tudo a mesma coisa. Pô, a artéria está levando oxigênio para o nosso organismo, para ter respiração celular, para a gente ter energia, né? E a veia ela vem com o dióxido de carbono limpar e fazer com que nossos pulmões façam todo esse processo. Né? Então isso é lindo. Olha só, existe um mecanismo sensacional. Para que servem as válvulas, né? As válvulas elas servem para puxar o sangue para cima, porque se é contrassenso. Como que eu vou limpar um sangue que está no meu pé? Ele tem que ter um mecanismo. Olha a inteligência disso. Né? Você faz um esforço, puxa o sangue para cima, aí vai puxando para cima, até chegar no coração para limpar, porque eu não posso ir contra, né, a gravidade. Então, quem inventou isso, cara? Ninguém pensou, né? Agora você fala assim, mas como se faz uma represa? Como você faz um sistema de esgoto, né? Um canal? Cara, a biologia nos ensinou, a gente só inventou. Alguém lá em Roma deve ter... Vou abrir um corpo aqui, então vou fazer agora o saneamento, porque a biologia, basicamente, ela nos explica tudo que foi criado de tecnologia. Perfeito, perfeito. Ô, professor, e quem vê o senhor falando aqui, explicando, né? O professor Peruso, premiado historicamente, que primeiro cara a trazer neuromarketing, neurociência para a América Latina, e nós estamos falando aqui da artéria, da veia, da respiração, contemplando essa espécie... Às vezes eu falo, a galera fica pagando pau para um celular porque não presta atenção nos poros da pele. E se olhasse o que tem de tecnologia aqui, dá a impressão que, se é que alguém nos olha, fala, cara, eles não estão vendo que eles são a tecnologia, né? Mas o ponto que eu queria dizer era assim, o senhor falou muito, professor, aí, de uma parte biológica, de uma parte humana, de uma parte... Ou seja, em algum momento, o Peruso, vamos dizer, mantém a bagagem, e eu não tenho dúvida que para mim é um dos caras que mais conhece de marketing que eu conheço e na minha vida, mas entra numa outra área, cara. Entra numa área mais biológica. Começa pelo neuromarketing, mas cai né? Hoje eu não sei se o senhor já é ou não, mas eu sei que o senhor foi atrás da medicina, etc. E por uma causa que, professor, eu não vou nem falar muito, que eu tenho vontade de chorar só de pensar no desafio que o senhor... Então, se o senhor quiser falar um pouquinho do porquê essa ida para a medicina, porque todo mundo vê, professor, porque o senhor falou assim, eu sou inteligente, eu não sou um orelha seca, e eu vou atrás de algo. E, cara, professor, se o senhor puder dividir isso para nós, por que o senhor está estudando tanto? Porque eu vibro, professor, eu vou estar junto e vou estar aplaudindo mais do que qualquer Copa do Mundo existe. Cada passo que o senhor der nessa história. Então, se o senhor puder dividir, eu agradeço. Rapidamente, até para preservar até a privacidade, né, da minha filha. Sim. Né? Então, em 2015, a gente descobriu que ela tem uma doença chamada doença de Stargardt, que leva a degeneração à retina. É uma doença incurável, é uma doença genética. Não adianta chorar, não adianta rezar, não adianta fazer macumba, não adianta fazer nada. Né? E ela vai até você perder a visão frontal e ter a visão periférica. E foi uma porrada, né, que eu recebi em 2015, e desde então eu luto de forma incessante em busca de uma solução, né, no mundo inteiro. Então, na pandemia, eu poderia ficar coçando o saco, poderia ficar... Não, eu fui lá e fui fazer um curso de edição genética de CRISPR em Harvard. Era o único aluno que era leigo. Leigo seja, não é médico. Fiz e tirei nota 9,8, puta de uma oportunidade maravilhosa, e consegui referências e informações que não tinha nenhuma, por exemplo, sobre essa doença. E eles me deram, né, acesso, por exemplo, às pesquisas que já são feitas no mundo inteiro. Me formei também no MIT, em liderança e inovação, para ficar sempre atualizado, cara, de inovação. Então,
Mas em 2019 eu comecei a minha graduação de biomedicina, né? Que é importante para você ser um geneticista, né, e trabalhar com biologia molecular. Você não faz medicina, você faz biomedicina, né? E uma das especializações que você pode escolher entre mais de 14, 15 lá de biomedicina é biologia molecular e genética. Como o que eu estou fazendo tem um conceito bem grande no MEC, você pode escolher até 2 especializações. Só que tem que fazer 350 horas de estágio supervisionado em uma área, no caso biologia molecular, e 350 horas de estágio supervisionado em outra área, no caso genética. E que, no caso, é agora, porque eu estou no meu último ano de biomedicina. Então já passou, então agora as aulas basicamente já terminaram. Basicamente agora esse último ano eu mesmo, 51 anos de idade, já com mestrado, com doutorado, com graduação, com pós-graduação, com sei lá o quê, sentar, trabalhar de graça e feliz da vida para fazer as 700 horas de estágio supervisionado, receber o diploma, a autorização e ser um biomédico autorizado a falar sobre realmente biologia e genética, né? Não defender que aliás, eu deixo bem claro, eu não sou neurocientista, nunca fui neurocientista, porque eu não posso ser neurocientista. Quem se intitula neurocientista sem ter uma graduação, ou pelo menos uma pós-graduação na área da saúde, é um picareta e um pseudo vagabundo sem tamanho, né? Então, mas eu já jamais. Sei uma coisa que... As pessoas me chamam de neurocientista, né? O cara vai numa Então, palestra, professor já Peruso. deu palestra para neurocientistas e todo mundo aplaudiu de pé. Não, tudo bem. Quando você vai numa palestra, a pessoa não sabe muita diferença. Então, você pode encontrar assim, ó, o professor Peruso é neurocientista. O que as pessoas falam, elas podem falar normalmente, mas eu nunca me intitulei e jamais. Agora, faltando um ano, né, aí eu faço uma pós-graduação em neurociência em área da saúde, aí você vai falar, não, Peruso agora é neurocientista. Aí eu falo, vou falar, mas agora não sou. Porque se eu falasse que eu sou, eu estaria cometendo um crime aí de falsidade ideológica. E que as pessoas adoram fazer, inclusive, né? É normal, né? O que tem de título que não dá para pregar na parede é demais, né? Mas eu sei, né? Assim, eu conheço amigos que são da área e que um deles eu dividi o livro que o senhor escreveu, né? E ele um dia falou comigo, ele aqui de Botucatu, da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, e ele falou, cara manja. Essa foi a frase no final do livro, assim, porque ele não encontrou, e ele é chato, entendeu? Nossa Senhora. É verdade. Então, e professor, nesse cenário tem uma questão assim. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, cara, obrigado por dividir essa questão, porque aqui mostra para mim, cara, quem quer vai atrás, faz, e pela melhor das causas, né, professor? Então, eu só tenho a dizer aí sobre esse tema, que eu vou estar aqui aprendendo, aplaudindo, divulgando. E o senhor sabe que o senhor tem um escudeiro aqui para qualquer momento. E você sabe que é verdadeiro. Você sabe que o dia que eu tive uma oportunidade melhor eu liguei para você estar junto comigo lá. Eu achava que era boa, por isso que eu liguei. Não tinha nenhum interesse em beneficiar. E professor, uma coisa que questiona, todo mundo questiona, e eu queria ouvir a opinião do senhor. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás, eu não sei quem sou, ou eu tenho opção de ser. Porque aí entra esse campo do que você tem estudado da genética, dos genes, do gene da liderança. Rafa, por exemplo, sempre na classe eu era presidente de sala, fazia os campeonatos de interclasse da molecada, tal. Isso era cultural, né, na opinião do senhor? Não, Rafa, existe uma... Como que é isso? Eu nasci quem sou, ou me tornei quem sou, ou um pouco de cada um, enfim. Mas vamos lá, né? Pensa bem, você me perguntou o que é vida. O que você veio fazer aqui? Você veio fazer parte da grande missão, né? Que você pode chamar de vida, ou uma participação nesse processo evolutivo. Pense, se eu entrasse nesse mundo e saísse, porque eu fui programado para ser exatamente o Marcelo, que contribuição eu estaria dando para o mundo e comigo mesmo? A resposta está bem clara, né? Se a gente há 200 mil anos atrás não tinha a habilidade da capacidade da consciência, do pensar, até se tornar o Homo sapiens, então, o que aconteceu? Em algum momento na evolução, né, a espécie que se tornou humana, ela teve dificuldades, teve que se adaptar e teve que buscar algo a mais para sobreviver. Aí, então, o Homo sapiens se desenvolveu uma habilidade nova, que é o pensar. E desde então, né,
vamos lá, brincando, desde a da descoberta do fogo e hoje, né, tecnologia 5G chegando no Brasil, metaverso. O que é isso? Isso é evolução, cara. E quem fez isso? Foi os seres humanos. Então, é óbvio que quando você tem essa oportunidade na sua vida, além de contribuir socialmente, de forma na sua cultura, ou até no próprio desenvolvimento da ciência, esse desenvolvimento ele é lento, biológico, mas ele existe. Ou seja, sempre uma geração após a outra se está se tornando uma evolução do Homo sapiens, para o bem ou para o mal. Né? Eu vejo agora uma geração, estou falando a minha, peço desculpas, mas eu vejo uma geração perdida. Uma geração perdida. Por quê? E aí pode ser que biologicamente a gente pare de ter um desenvolvimento proativo, de evolução de ser humano. Por que, Peruso? Porque o custo das coisas não existe mais. Então, você veja, para a gente escutar uma música, antigamente, você tinha que ir lá na rádio FM, ligar e esperar a música tocar. Aí o cara falava, ó, às 4h30 vai tocar Modern Talking para você. Você ficava lá às 4h30 da tarde. Você esperava. Então tinha o custo do tempo ali para esperar a música. Ah, pô, legal. Ah, eu quero ter essa música para escutar a hora que quiser. Cara, não é pegar o celular, pagar R$ 25 e ter o Apple Music e escutar. Negativo. Você tinha que pegar o ônibus, ir para o centro da cidade, ir lá no Rei do Disco, gravar uma fita pirata lá atrás. O cara gravava uma fita, se pegava a fita, voltava no ônibus desesperado. Cara, eu vou escutar. Colocava no 3 em 1 e tocava aquele somzão lá, bairro inteiro escutar. Tal. Então, era um prazer inigualável, porque o custo que eu tive para escutar aquela música foi grande. Da mesma forma, vai ser a dopamina, o prazer que eu vou ter, né, pela expectativa criada. Hoje não, hoje eu pego e vou lá, né, para o músico e escolho qualquer música. E aí você tem uma resposta. Me diga qual música nos últimos 10 anos se tornou uma música clássica ao ponto de ser inesquecível? Ou elas só foram realmente músicas que passaram? Efêmeras. Agora, por que será que a música da década de 80, que tinha custo para você buscar, elas voltam e voltam cada vez mais forte? Então, isso que eu estou falando. Essa nova geração ela não tem custo ao receber as coisas, então para ela não tem valor. Pegar informação não tem, é fácil, não preciso se preocupar. Né? Até peguei aqui, por exemplo, eu quero pegar uma informação no Google. Beleza, você vai lá no Google e pega informação. Antigamente, você tinha que pegar e instalar quantos disquetes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disquetes, Aurélio, esperar instalar no seu computador para daí você ter a informação. Mas antes a gente tinha aí a Barça, que eram 18 livros para buscar informação. Então, o que acontece é que, antigamente, essa geração de antigamente, ela buscava informação para gerar conhecimento. E hoje, essa geração, ela busca o dado como informação, mas não gera conhecimento. Então, não estou falando que é uma geração burra. Não, estou falando que existe uma boa parte dessa geração que não faz por merecer a dádiva da vida. Porque simplesmente é uma pessoa passiva. É um zumbi do meio, que simplesmente executa, porque ela não tem custo, porque o mundo dá para ela o que ela precisa. Então, a minha preocupação é esta. Agora, o metaverso vai dominar. Grande mentira, vai nada, cara. O metaverso é o povo que vai desistir. Eu sou incompetente, não consigo fazer nada da minha vida, não consigo transformar em realização os meus sonhos. Esse negócio de trabalhar, esse negócio de se esforçar é ridículo. Deixa eu colocar meu óculos, meu VR, ficar no mundo de mentira, porque a qualidade vai ser tão maravilhosa que o teu cérebro vai pensar que é verdade mesmo, então tanto faz ter realidade. Vai mesmo, e pensa mesmo, né? Pensa mesmo, então, cara, para que eu vou me esforçar? Então vai ter uma geração escrava da tecnologia e outra que vai ter consciência do que está acontecendo. É óbvio que a tecnologia vai dominar essa população aí, né? E é uma pena. Então, se tem uma coisa que eu admiro e eu acho maravilhoso, é realmente as minhas filhas, cara, estudar para Cacilda, claro, referência, né? Referência dos pais, mas, cara, você vê, não dá para discutir hoje com as pessoas, porque quando a pessoa ela entra em um beco sem saída e ela não tem a resposta, o que ela vai fazer? Crença, vai para a religião. Aí, por quê? Aí vai no mundo da subjetividade. É muito fácil. Você viu o que aconteceu com a pandemia. Então, é assim mesmo.
O professor, e você acredita, uma curiosidade até, né? Não sei se você chegou a ver aquela série que fizeram no Netflix chamado Dilema das Redes Sociais, não sei se você chegou a olhar, mas basicamente ali eles mostram o seguinte, que essas indústrias, né, da mídia, tanto é que tem duas indústrias só que chamam a pessoa de usuário, né? A das drogas e a da internet. É, que literalmente a impressão que eu tenho é que eles conseguiram visualizar como o nosso cérebro funciona, com muita clareza de neurociência, etc., do estímulo, do que chama atenção, do que. E estão dispostos a fazer de tudo para, literalmente, quase parece interessante, mas pensar no lance da Matrix como pilha mesmo, né? Porque a sua atenção você virou pilha. Eu preciso da sua atenção aqui para eu poder meter uns anúncios por meio aí. Como é que o senhor. Assim, e aí, isso que já era superficial, como você falou, a busca nem acontece mais porque eu não estou nem buscando, tá aparecendo na minha tela e eu não tenho interesse. Isso o senhor vê Então, também? Ah, Rafa, pera, vamos falar assim. Veja, esse tipo de conversa que a gente está tendo, para muita gente, não vai ser muito legal. Por quê? Porque não faz parte do modus operandi dela. Então, o que ela vai? Ela vai não, isso é papo cabeça, não tô afim. Ela prefere passar o Instagram e ver fotos da vida dos outros, entendeu? E aí o cérebro, cara, dela, ela cria uma realidade que não existe, primeiro de tudo. Então, a pessoa tirou foto lá, sei lá, vamos lá, em Paris, dando risada, tá? Aí ela tirou foto, se você tivesse lá, já, pra puta que pariu, você aí, agora brincadeira aí, para de gritar aí, não sei o quê. Pô, mas o que ficou na foto é a pessoa dando risada. Aí a pessoa fica lá na casa dela, né, coitada, fala, nossa, olha, eu também queria estar em Paris, porra. Aí vai lá, tá lá os dois se beijando, né, mas não viu a briga. Passa pra frente, tá a roupa limpa, mas, pô, não vê o pijama com o furo no meio do joelho, né? Então, o nosso cérebro não está afim de pensar, não está afim no nosso não, pelo amor de Deus, né? Mas da grande maioria, cara, sim. ele está afim de buscar aquilo que ele tem prazer, ele vai acreditar que é colocado dentro de um algoritmo muito bem elaborado, ou seja, cada mensagem que você passa ali no Instagram, cada story que está chegando para você, não é à toa, tem um algoritmo por trás, mostrando aquilo que você já falou para eles. Se você apertou o botão curtir, você falou para ele, eu gosto disso. Ah, dançou, filho. Você vai receber informações sobre aquilo ali. Existe uma mídia sobre isso. Né? Não tem nada contra você ficar olhando o Instagram. Só você não pode ser refém Sim, do Instagram. E quanto mais que é uma ferramenta. realidade do mundo baseado no Instagram. Porra, tá louco? Não, total. Eu tô casado há pouco tempo, né? Eu e a Bia, nos casamos em março de 2020. Um dia a gente conversando, eu falei, cara, o maior inimigo nosso, né, numa relação é você comparar, né? Por quê? Porque você fica olhando a vida, o outro tá não sei na onde, tá. Você só vê aqueles flashes de momentos fake, né? Porque você não vê uma foto tirada. E aí você começa a construir um padrão, você fala, como se nossa, começa a reduzir a vida real, né? O digital começa a parecer ser mais importante. E aí uma ficha que me caiu, né, professor? Apenas dividindo aqui com todo o carinho do mundo, mas no sentido da troca, que o grande problema, ao meu ver, né, mais suicídio entre os jovens, etc., é porque, e aí, nós não estamos nós não damos conta, não fomos preparados para nos importar com tanta coisa. Porque importar, a palavra importar vem de trazer para dentro. Eu estou trazendo para dentro a opinião e a vida de 5.000 pessoas. Será que vai aguentar? Entendeu? Será que vai causar? Alegria, depressão e ansiedade. Não tem. E aí, esse ponto, assim, professor, isso, a gente, nosso cérebro não foi para isso, né? Ou não, não, Rafa, é isso mesmo, tal. O senhor até comentou. Como eu falei para você, a gente biologicamente está avançando e está evoluindo, isso natural, né? Então, mas é lento. Veja, uma mudança do nosso DNA, ela é muito lenta. Então, nós estamos vendo bem claro. Existe lá, para quem não entende genética, só para explicar o seguinte: imagine o Brasil. O Brasil é o teu DNA, certo? Então, imagine estado. Então, cada estado é um gene, né? A gente tem 20 mil genes. Então, né? Então, o Brasil é o DNA, né? Então, cada estado é um gene. Então, Brasil é o DNA. Então, o estado é o gene. A gente não tem 20 mil estados, a gente tem 20 mil genes. E dentro de cada gene, existem centenas ou até milhares de marcadores de pares de base nucleotídeo. E cada par de base dessa
que é baseado em guanina, citosina, adenina, timina, que, né, elas vão expressar um tipo de proteína para determinar a tua característica física ou então algum comportamento seu. O que acontece é que de uma geração para outra existem já mudanças nesses nucleotídeos devido ao impacto ambiental. No caso, comida processada. Há 3 gerações atrás, todo mundo tinha dente de siso. Agora as crianças não nascem mais com dente de siso. Porque entre essas gerações, a biologia, a nossa genética entendeu que não tem mais necessidade. Porque nós não precisamos mais ter esse esforço. E aí que vem a minha preocupação. Olha, já, né? Você bebe, né? Então, mas presta atenção. Como a biologia entendeu que não precisamos mais do dente de siso, ela eliminou o dente de siso, eu fico preocupado se a gente não precisa mais buscar o conhecimento, já que ela já vem pronta, o que essa geração está armando para a próxima. Nossa. E aí fica a critério de cada um. Vai estudar epigenética, né? Não epigenética dos gurus mágicos, não. Ah, amanhã você vai mudar teu DNA, amanhã você vai ficar rico, amanhã você vai... Grita! Meu amigo, o efeito epigenético demora 20, 30, 40 anos para ocorrer. Não é assim de uma hora para outra. Mas, veja, eu falar para você isso é desmotivador. Né? A pessoa não vai não é acreditar, fazer, pô, iluso, então vai demorar 20 anos para eu mudar algo que eu biologicamente sou para ser outra pessoa? Ah, vai demorar. Ah, não, eu vou para o Instagram daquela pessoa que fala que basta eu querer que um dia a epigenética ocorra. Entendeu? Porque ela não quer saber a verdade, ela quer saber aquilo que interessa para ela. Né? E ela vai acreditar e vai ser feliz. Né? E a maioria é pobre, desgraçada e dependente do rei que mantém toda aquela massa manipulada e que cada vez fica mais rico. Né? E volta e meia, algum ali dessa turma entende como funciona o esquema e também abre o seu. E aí vai. Cara, e aí você vai entender os lançamentos digitais, você vai entender as campanhas, né? Então, por exemplo, eu acho um contrassenso você falar de lançamento digital e botar Deus no meio. O que é lançamento digital? Lançamento digital é pura manipulação, cara. Eu também faço. Você vai lá fazer uma campanha para um público específico, com idade específica, que tem interesse específico, com faixa etária específica. Eu estou manipulando, cara. E eu vou fazer um copy, vou falar... Claro, eu vou falar o que a pessoa quer escutar, eu vou criar escassez, eu vou criar um monte de estratégia. Isso é marketing. Eu estou chamando a atenção da pessoa. Né? O que eu espero é que no final eu entregue um produto para ela ficar feliz, porque até aquele momento eu fui só manipulando ela. Perfeito. E que eu falei, né? A questão é o fim, né, professor? Por exemplo, o lance da escassez. A primeira vez que eu vi um gatilho de escassez foi com a dona Sônia Maria, minha mãe, que eu não queria comer, e ela falou: olha, você não comer, eu vou dar pro seu irmão, hein? Aí eu, não, traz daqui, traz daqui. Quer dizer, esses comportamentos, essas questões estão aí. A grande questão é o que você vai entregar, né, irmão? Porque eu acho que tem preço. Né? Você me manipulou até aqui, espero que seja para uma troca justa, né? De financeiro. Lembra desse cara aqui? Sim, sim, sim. Sim. Olha, que legal, professor. Espera aí, deixa eu mostrar um negocinho aqui. Deixa eu estar aqui. Ué, quase apareceu o teu rego aí, rapaz. Aqui, professor. Desculpa aí, ninguém vai... Espero que não caia a live. Então, tá aí. Então, o que acontece? Para Philip Kotler, 1971, marketing é um processo social e gerencial onde indivíduos e grupos buscam satisfazer suas necessidades e desejos através de um processo de troca e satisfação de valor entre as partes. Então, se não tiver valor entre as partes, mesmo que antes tenha todo esse processo, não é de manipulação, de persuasão, de chamar, de vender, mas que tenha valor no final, isso é marketing. Tá aí, ó, o Philip Kotler, que a gente trouxe pela primeira vez para Curitiba lá em 98. 98. A primeira vez que veio para Curitiba foi o nosso grupo que trouxe. Então, esse cara, marketing tem que ter valor. Agora, se só tem valor para um lado, cara, isso aí é roubo, isso é sacanagem, isso é mentir. Né? Isso é mentir. E o lançamento digital é muito perigoso, muitas vezes, porque, na verdade, parece que tem valor. Mas, às vezes, a pessoa compra e ela já resolve a dor dela. E ela nem acessa o teu conteúdo. Daí você fala assim, porra, meu, você não ouviu as aulas ainda? Não, eu vou assistir. Mas já foi tão bom que eu já estou bem. E o cara não tá nem aí, né? Não viu o azar dele, que não mandou no cabelo. Não viu nada. Né? Não, 30%, 40% que compra os cursos nem acessa a aula.
E nem pedir o dinheiro de volta, pede. Porque o cérebro, quando ele compra um conteúdo, ele acha que já sabe o conhecimento. Lembra do eu falei do presente? O cérebro é presente, cara. Isso para mim ia ser tão lógico quanto 2 mais 2 igual a 4. Não existe o futuro que eu tenho que ter exercício, eu tenho que sofrer, eu tenho que acessar as aulas, eu tenho que assistir para aprender. Não, o cérebro é assim, eu comprei e aprendi. Não, e professor, eu tive na última, eu chamei 2 pessoas até aqui, né? 3 pessoas que consegui participar. O senhor só não foi antes porque eu não conseguia. Mas o último foi um professor meu de karatê. Tô fazendo karatê, professor. Com 40 anos de idade, falei, vou fazer karatê. Aí fui, e aquilo, né? Eu tinha assistido o Cobra Kai lá, o Karate Kid. Em menos de 25 minutos, na primeira série, o molequinho entrou do zero e já tava dando voador, aquele desgraçado. Né? E aí eu fui lá, já faz quase 2 anos aí, e eu ainda não aprendi a dar o soco, professor. Soco. Né? Eu ainda não aprendi a girar, o soco tem todo um contexto. E eu conversando com o professor de karatê, né? E ele disse um negócio para mim. Ele falou assim: Rafael, o maior problema da geração atual, ele, né? Ele tem 50 anos de karatê, 63 anos de idade, parece que tem 15, né? O professor Nagashima. E ele falou assim: o grande problema da geração atual é que se esqueceram do processo. A gente funciona por processo, e ele é formado numa porrada de coisa. É processo. Você vai aprender karatê? Vai ser um processo. Né? E às vezes é aquela história desse efêmero, né? Um dia eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, você conhece a história do Nelson Mandela? Conheço. Eu falei, mesmo? Como você conhece? Ele falou, conheço, assisti o filme. Eu falei, puta que pariu, o cara viveu 80 anos, o cara assistiu 2 horas de filme e tá achando que conhece a vida do cara. Então, mas é que, ó, não é causa e efeito. Então, a causa ninguém tá afim de descobrir, mas o efeito é o que chama a atenção. Né? O efeito, então, é dar o soco legal. Agora, qual é a causa? Porra, meu, vai ter que suar para fazer esse troço. Mas o filme é legal, é o soco, entendeu? Então, você compra o soco. E, na verdade, vai estar cheio de aluno lá no primeiro semestre por causa do soco. Metade vai embora e depois entra de volta a outra metade. É assim, funciona. Muito louco, professor, muito louco. O professor, e cara, eu nem acredito tá já 40, 50 minutos, porra, sacanagem, porque nós temos 1 hora só. Mas eu vou deixar, talvez se alguém quiser fazer uma pergunta, manda, mas eu tenho umas 650, então eu vou continuando aqui, que é o seguinte, a melhor definição de marketing que eu já ouvi na minha vida, e eu estudo marketing há muito tempo, eu tive a chance, professor, de nascer numa mercearia, assim, com 3 anos eu dormia nos sacos de arroz da minha mãe enquanto ela vendia ali, então eu comecei muito cedo a trabalhar e com esse mundo de atendimento. Mas a melhor definição é a seguinte, eu vou falar para o senhor, veja se o senhor concorda. Marketing é tirar o dinheiro do bolso da outra pessoa, colocar no seu bolso. Calma, pessoal, não reclame ainda. Colocar desde que... Calma, desde que, né? De uma maneira que a pessoa faça isso conscientemente, goste, agradeça, repita e ainda traga amigos. Fale para os outros. E quando eu ouvi isso, eu lembro que ainda foi do professor, essa definição do professor Marcelo Peruso, e eu lembro que o professor, um professor cheio de causa, etc., no final ele falou, pessoal, para resumir essa aula aqui, para vocês não ficarem perdidos, que é marketing, alguém perguntar para vocês, é o seguinte, tira dinheiro do bolso do cara, aí todo mundo ficou assim, ó. Marketing é a arte de tirar a maior quantidade de dinheiro do bolso do cliente desde que ele compre e fique satisfeito. 2, ele volte a comprar. E 3, ele fale para os outros comprar. Acabou. Se você fizer, o problema é que a galera para no primeiro, né? Se você fizer os 3, e é o que eu falo, se você faz só o primeiro, é estelionato. Né? Exatamente. Não garantiu a entrega. E aí a minha visão é assim, professor, onde estamos no marketing? Para onde vamos? Meu amigo. Muitas coisas mudando aqui. Muitas coisas mudando aqui. Eu posso falar, por exemplo, que... Oi? Onde estamos no marketing? É a pergunta. A gente, cara, depois que descobriram as redes sociais, que é uma forma muito fácil de você fazer promessa, expectativas que você não vai entregar, mas você pode prometer e a pessoa está disposta a pagar, cara, virou um inferno o marketing. O marketing foi jogado no lixo. Então, hoje virou tudo lançamento de promessa, entendeu? Você vai emagrecer, você vai ficar rico, você vai poder fazer qualquer coisa da tua vida. Por quê? Eu estou gerando uma expectativa futura, mas que eu não vou entregar lá para você.
né? Então, assim, a expectativa futura, eu te dou a recompensa no presente, mas o produto eu vou dar lá no futuro. Mas se o produto eu vou te dar, a maioria nem dá. Mas se der, ó, se der, a maioria nem dá. Mas se der, será que vai ter recompensa lá na frente? Então, porque se a recompensa já foi entregue agora, só pela expectativa, a pessoa nem está aí pelo produto no futuro, entendeu? Então, hoje é um mundo somente de. E quando você vende expectativa futura, como o nosso cérebro não entende o que é futuro e passado, biologicamente, cara, tá tudo certo. Entendeu? A pessoa não vai pedir dinheiro de volta e vai ficar por assim mesmo. É uma pena que está acontecendo isso. Né? O marketing mesmo não existe mais. 90% que existe hoje é manipulação, é lançamento, Eu tenho uma visão. estratégia. E eu não sei se ela é romantismo da minha parte, tá? Então o senhor pode descer o sarrafo se for, tá? Eu agradeço aí. Que é o seguinte, eu acho que talvez uma saída para esse capitalismo consumista, no sentido, né? Nada contra a questão do capitalismo, mas a questão dos recursos, do consumismo por consumismo, a recompensa pela venda, pela compra, não pela entrega, etc. Aparentemente, rola um movimento que tem exigido, por puro interesse financeiro, que muitas empresas sejam sustentáveis, tenham uma causa, né? Tenham um propósito, tenha não sei o que, não sei o que lá. Isso é algo que a gente pode olhar com bons olhos, falar, cara, porque parece que está exigindo-se mais isso de empresas, não estou nem falando de lançamentos, essas coisas, estou falando de empresas físicas aí, né? O que eu vou falar para você, cara? Eu acho assim, primeiro de tudo, palavra que diversidade. O ser humano, ele precisa ter diversidade pela própria natureza. Senão, não teria evolução. Por exemplo, na hora que você vai fazer o processo de meiose, para você criar espermatozoides, você vai ter milhões de espermatozoides, um diferente do outro. Porque existe um processo chamado crossing over, ali no paquítimo, que é uma fase muito importante da meiose, onde ele faz ali trocas de cromossomos, justamente cromossomos de irmãs, para você ter essa variabilidade. Então, quando você percebe que você tem milhões de espermatozoides, um diferente do outro, a diversidade pela natureza faz parte do ser humano. Não é diferencial, é obrigação. Né? Basta olhar, né, cara? Eu tenho uma barba de zebra, que tudo que é branco. A tua barba é diferente. Então, cara, não existe nenhuma pessoa diferente. Se você respeitar isso, não tem preconceito. Agora não. Você foi criado lá, ó, o cara vai te pegar lá, o cigano. Aquele cara lá de árabe lá vai explodir a bomba. Então, aí você acredita. Né? Aí vai criando preconceito. Né? Pelos conceitos malditos, olha só o que eu falei, malditos enfiados na tua casa. Perfeito, perfeito. O professor, eu tô aqui, cara, se você me permite um dia, isso eu vou deixar aqui, porque ao vivo é mais difícil você falar não para a pessoa, entendeu? Se você me permitir um dia, eu gostaria muito de ir para Curitiba para ter mais uma hora de bate-bola, de conversa com o senhor, como um amigo que lhe considero. O senhor um dia me dá a honra. Faz um aí grande, aí, ó. Faz um podcast aí, mesmo grande. Boa, porque é uma honra mesmo. Eu vou fazer uma pergunta que o João deixou aqui, o Insta João. O João foi um dos primeiros caras que eu fiz podcast na história do Planeta Terra. Foi em 2011. Ele pegava um sofá na rua, sofá abandonado, e ele sentava no sofá e entrevistava as pessoas lá. Só que não tinha internet ainda tanto. E ele está voltando agora, semana que vem. Ele fez uma pergunta assim, aqui, que fala o seguinte: quando que o professor Marcelo Peruso decidiu entrar conscientemente no processo de tornar-se o professor Peruso? E aí eu vou complementar, assim, porque assim, o senhor, quando eu vi, era 490 e 50 mil volts, não era 220. Teve algum momento de virar, ou o senhor sempre foi turbo? Até os 29 anos de idade eu era tímido, tinha medo de falar para mais de 3, 4 pessoas. Eu era um baita de um vendedor, né? Mas graças a ter uma pessoa do lado que viu que eu tinha potencial, me deu oportunidade. Eu estava sentado no departamento de marketing, um professor da faculdade aqui de Curitiba, da FAI, foi para a concorrência. Ele falou: Peruso, você entende de marketing, né? Eu estou aqui trabalhando, né, meu chefe? Então, de manhã você vai fazer
uma apresentação sobre o Supply Chain Management, uma banca para o reitor, e de noite, se você passar, já começa a dar aula na graduação. E eu nunca tinha dado aula na minha vida. Então, Nossa. o que aconteceu? Foi os dois chutes nas costelas e na porrada e me jogaram dentro de uma sala de aula. Sem nunca pensar em ser professor, sem ter vontade de ser professor, sem ter imaginado ser professor. Aí, quando me jogaram, descobri que era um dos meus maiores talentos. Então, cara, eu vou falar para você, aproveite o presente e não desperdice as oportunidades. Porque, de repente, você está ganhando ali na loteria e você fala, não vou fazer porque eu não gosto. Porque tem custo. Ah, então tem custo? Então não quer? Então não faça, porque o outro vai fazer. Agora, se o outro conseguir ter muito mais que você, não reclame. Não reclame. Não, muito louco. Ô, professor, tem um termo que eu uso sempre, né? Depois da empresa do outdoor. Foi depois da empresa do outdoor. Ih, se foi o rapaz do outdoor ali, ó, foi. Ih, outdoor são outras histórias ainda. Vai. Ah, sua filha entrou, cara, aqui, eu acho. Ou a sua esposa. A Gil. Júlia, minha amada, minha filha formada já, gastronomia, segundo ano já, tem o terceiro ano indo para o centro de administração, segunda faculdade com 20 anos de idade. Poxa. Geniazinha. Júlia, veio a te agradecer e dizer que teu pai é um dos caras que eu mais tenho a honra de estar conversando, tá? Queria dizer isso para você por 1000 motivos. E, professor, eu sempre falo aqui, vai Saci, vai Saci, vai Saci. Botucatu é a capital do Saci, e muita gente sabe que eu falo isso nos meus treinamentos, etc. Queria deixar claro aqui que eu aprendi com o professor Peruso isso também. Então, quando vocês me verem falando isso, saibam de onde veio. E como nós estamos caminhando para o fim, professor, infelizmente, né, aqui, mas eu acho que, poxa, eu vou assistir de novo essa live. Eu queria fazer duas perguntas finais. Uma é deixar o senhor falar o que o senhor quiser, o que o senhor achar que deve. E a segunda é, no mundo como está, o senhor tem alguma coisa que o senhor acha que a gente pode fazer de prático para tornar ele um pouco melhor? A regra básica, simples, direta e sem lero-lero. Coloque o seu talento à disposição da humanidade e coloque isso agora ao máximo à disposição do mundo, do trabalho, do mercado. Porque se cada um é diferente, cada um tem um talento diferente, imaginou que legal? O mundo seria espetacular. Agora, o problema é quando você olha o talento dos outros e fala assim, como eu gostaria de estar lá com aquela pessoa, como eu gostaria de ter aquela foto naquela viagem, ou ter o que aquela pessoa tem por causa da maldição daquela timeline do Instagram. Cara, o talento dela é um, o teu é outro. Faça do seu talento algo tão especial para que as pessoas olhem você no Instagram e não você perca o seu tempo vendo os outros no Instagram. Tem lógico negócio desse, rapaz. O ativo mais importante do mundo é tempo, Cacilda. É vida, né, professor? Mas só que o tempo passa e a vida acaba. Né? Acaba. E daí você fala assim, tá, e o que eu fiz? Né? Qual o resumo da história? Qual é o saldo? Qual é a história que eu vou contar? Ou então, qual é o copy que eu vou contar? Porque copy pode ser uma mentira. E, na verdade, a maioria é mentira. Perfeito. Maravilhoso, professor. Professor, nós estamos caminhando. Se o senhor quer falar alguma coisa, quer contar de algum projeto que o senhor está, os alunos que querem conhecer mais o professor Peruso aqui, se o senhor quiser falar algo, fique à vontade. Não, só quero agradecer de coração a oportunidade e falar assim que isso é gratidão de verdade. Eu sempre não gostei dessa palavra, né? Até porque de onde eu escutei muito gratidão veio meu processo judicial, né? Ainda mais por copiar o que eu faço. E aí é muito triste. Agora, quando você recebe gratidão de verdade como você está me dando, olha, eu vou falar que ser professor valeu a pena. Professor, então eu vou acrescentar algo. Eu queria dizer para o senhor, para essa alma que me ouve aqui, professor Marcelo Peruso, que esse aluno aqui, Rafael Regis Somera, o senhor fez muita diferença na minha vida e eu acredito que a minha vida faz muita diferença na vida de muita gente. Então saiba que para mim a sua vida tem um papel, um significado maravilhoso e que eu costumo dizer que a melhor maneira de aproveitar uma oportunidade que lhe dão, ou de agradecer a oportunidade que lhe dão, é aproveitando ela ao máximo. Então desse cara aqui, você só vai ouvir um cara tentando fazer o seu talento acontecer, tentando melhorar as coisas para as pessoas. E toda vez que me vê, se a gente tiver o prazer de me ver, mas caso o senhor não veja, saiba que eu estou tentando fazer um mundo melhor e que o senhor colaborou com esse meu processo. Te agradeço muito. Muito obrigado.
de professor, sou seu fã, e vou estar aqui na plateia te assistindo, esperando momentos, indo participar. Foi uma honra ter cruzado com a sua vida nesses 14 bilhões de tempo que passaram por aí. A recíproca é a mesma, absolutamente em bits e bytes, cara. Igualzinho. Tamo junto, mestre. A gente se fala um dia, se o senhor me der a honra, eu vou querer visitá-lo pessoalmente para brindar um café. Vem conhecer o motor dos computadores velho aqui. Pô, eu tenho um Apple, comprei um Apple esse dia da primeira versão, não funcionava, tô tentando consertar, mas teve inspiração também. Vai chegar Beleza? lá. Obrigado. Valeu, mestre. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Tinha gente pra caramba aqui participando e uma das pessoas falou o seguinte, né? Aqui, essa live devia ter milhares de pessoas. Não, e aí o que eu digo para você é o seguinte: quando a transformação é profunda, né, professor? Basta 12 seguidores para mudar o mundo. Então, com certeza. temos 14 aqui na live, então vamos para cima. Mas pô, nesses 60 minutos, se a pessoa ficar 2 minutos, mas escutou o que precisava, já está valendo muito a pena. Já valeu a vida. Valeu, doutora, valeu todos. Professor, beijo no coração, muito obrigado mesmo. Sou tudo de bom. Valeu. Até.